E eu aqui vendo esse penúltimo episódio de Cavaleiro da Lua e pensando assim, pelas barbas do profeta, o que eu vou dizer lá em casa, gente? O que eu vou explicar? O que eu vou precisar ter para saber para poder explicar esse episódio? Que se o outro foi muito louco, esse aqui foi muito mais interpretativo e eu precisei ter lido pelo menos umas 4 coisas aqui para poder trazer para vocês aqui nessa interpretação desse penúltimo episódio. Uma delas é claro que quadrinhos aqui, né? Então, esse aqui, ó, Cavaleiro da Lua tem que ter quadrinhos para você poder entender um pouquinho mais, mas tem outras 3 coisas aqui, ó, que se eu não tivesse lido, eu precisei ter lido isso daqui para poder entender esse episódio. É disso que eu vou falar. E aí pessoal, tudo bem? Episódio muito interessante. Eu não vou arriscar aqui falar que o episódio foi muito bom, porque fazendo uma análise superficial da série, da trama, da história, não foi um episódio que andou a trama pra frente, né? O vilão continua sendo vilão lá, eu sei, vai libertar a Mitty ou não, né? Não sei o que o vilão quer fazer. Desde o primeiro episódio, desenvolvendo o Mark ali, o Steven, a gente já viu, são 2 personalidades e tal, e um luta com o outro, e tem a terceira personalidade, que eu vou falar dela daqui a pouquinho, e também tem a questão do herói, né? Porque o herói mesmo, Cavaleiro da Lua, a gente não sabe, gente. Gente, são 6 episódios, dos 6, 2 não tiveram Cavaleiro da Lua. Isso é um erro terrível numa série que é do personagem. Então, assim, se até agora você não desenvolveu o próprio Cavaleiro da Lua, ele é capaz de quê? Ele pode o quê? Quais são os propósitos dele? O Khonshu falou no episódio, né, mais ou menos o propósito, mas aquilo é o que o Khonshu falou, mas na prática a gente vê que às vezes tem alguma diferençazinha, a gente não sabe se é aquilo mesmo. Então, assim, tem muita coisa que não foi desenvolvida e ainda fica tudo pro último episódio. E no último episódio, né, falando aqui esse vídeo, claro, tem spoiler, né, gente? O último episódio que tem que trazer todo mundo de volta, porque eu não acredito que o Steve vai ficar morto mesmo. Tem que trazer o Mark de volta, o Steve de volta, e ainda a mulher tem que ir lá buscar os dois ainda de algum jeito, né? Isso tudo tem que acontecer. E no final a gente teve aí a morte do Steven, que me chocou, porque todo mundo gosta do Steven mesmo, né? Então, assim, não é pra morrer. Eu não acho que ele vai ter morrido mesmo. Talvez ele não fique fora do último episódio, mas acho um jeito dele voltar ali. Daqui a pouco eu explico por que ele morreu, né? Qual que é a interpretação da morte dele ali. Mas enfim, ele morreu lá mesmo e os dois estão mortos, na verdade, né? Só que um tá mais morto que o outro, né? Porque o Steve morreu lá, virou terra, virou areia, e o outro tá morto no campo de junco lá, né? Mas alguém tem que buscar. Mas antes disso, explicando esse finalzinho, antes disso, ele conversa lá com a deusa hipopótamo Taweret, para poder avisar, para conversar com a Layla lá. Então a Layla vai dar um jeito de conversar com os Khonshu, para ela poder juntar com o Khonshu, ser o avatar do Khonshu, para salvar o Khonshu, para o Khonshu poder salvar os dois. E nessa eu acho que o Steven acaba, o Mark vai ter salvo, e o Steven vai acabar sendo salvo também, mesmo porque na hora que eles estavam conversando com a hipopótama lá, ela falou assim, ó, tem almas que estão sendo julgadas antes e tal, então nem tudo passa pelo navio lá, e o navio que é bem parecido com o navio do Caronte, né, no caso da mitologia grega, que atravessa o rio Aqueronte para poder você chegar no submundo, tá, depois que você morre. Então é a mesma ideia aqui na mitologia egípcia, inclusive a mitologia egípcia, grega e egípcia tem muitas coisas em comum. E como eu disse aqui que tem muita coisa para interpretar nesse episódio, né, uma delas é isso daqui, ó, dicionário de mitologia. Ajuda muito, viu? Pra você saber o que tá acontecendo, qual é a simbologia de cada um dos deuses aí, né? No caso, você pode fazer pegar um dicionário de mitologia egípcia, mas a greco-romana já tem muita coisa em comum. E você entender um pouquinho de mitologia aí já dificulta de você entender. Não significa que você não pode aproveitar a série, mas ajuda demais a você ir mais longe. E outra coisa que vai ficar pro último episódio mesmo é a terceira identidade do Mark Spector, que a gente sabe que ela existe, a série já mostrou, já fiz vídeo aqui, os vídeos anteriores eu falei aqui, ó, tem uma terceira identidade, a série já falou que tem um sarcófago lá naquele hospício lá, e tem uma hora que essa terceira identidade apareceu, e eu não sei se você percebeu que era ela que apareceu lá na hora que ele estava conversando com o médico, né, ou talvez o psicanalista lá do hospício, na hora que o Mark pega aquele triângulo de vidro lá, né, repare que aquilo ali já é outra personalidade, a voz é diferente, né, dá para notar muito bem a diferença da voz, e até a atitude dele mesmo. Talvez essa terceira personalidade chegue quando os dois se sentem ameaçados, porque naquela hora ali os dois estavam sendo ameaçados naquele hospício, né? E as perguntas estavam ficando cada vez mais inquisidoras ali, né? Então ele se sentiu ameaçado. Então aquela hora ali a gente já viu, eu imagino, né? A gente vai ter confirmação, mais uma coisa para confirmar no último episódio, a gente vai ter confirmação da terceira identidade ali, que é bem diferente das outras duas. Veja a cena de novo aí e você vai notar. Thank you. I feel really great.
I mean, they must pay you a lot of money in this place. You're really good. I tell you what, I feel like $1 million. Never felt so good. E uma dica assim bem na cara mesmo, né, de que a outra personalidade é que se ali é uma projeção mental do que a pessoa tem ali, né, na cabeça, aquela projeção ali tá com uma ferida no nariz, né, o nariz tá lenhado que os outros dois não estavam, que o Mark, na verdade, estava conversando ali, não tava, então tá provado, é outra mesmo. E dali a gente passa pro barco da hipopótama, onde ela vai colocar o coração numa balança junto com a pena, porque era assim que os egípcios acreditavam, né? Bom saber de mitologia que eu falo aqui, é bom saber que é assim que eles acreditavam, né? O julgamento que você teria que ser feito ali, eles acreditavam que toda a sua personalidade estava dentro do coração, então se você colocasse o seu coração na balança e a balança pesasse mais ali, no caso na série ficou equilibrado, então ali se equilibrasse, você tá salvo, né? Agora se seu coração ficasse mais pesado, você tava lascada. A questão é que na série, repare que ela coloca os dois corações, então os dois corações têm que ser pelo menos no mesmo peso da pena ali, principalmente porque não é uma pessoa que tem duas identidades, são de fato duas identidades ali. Eu achei interessante, mas o que ela fala ali? Olha, eu vou colocar na balança ali e tal, só que você tem que fazer esse processo, né? Você tem que se descobrir, se resolver aí, para aí saber se essa balança tá equilibrada ou não, mesmo porque o Arthur, né, falou só, existe caos em você. Então do caos não tem como medir, tanto que ele colocou na balança do Brasil, lá na balança dele não resolveu nem para lá nem para cá. Então do caos só a partir do caos que você tem a ordem, quando chegar na ordem você sabe, tá mais ou tá menos, e é essa ordem que ele tem que encontrar, e ele começa nessa viagem aí para dentro dele, né, a partir da infância, e é aqui que entra este livro aqui, que é a Psicanálise dos Contos de Fadas, do Bruno Bettelheim, que é muito bom esse livro. Ele usa contos de fadas, né, para poder explicar um pouco de psicanálise. Ela explica demais, e muito do que é explicado na psicanálise, né, tem a ver com essa volta, com essa viagem que você tem na infância, e é isso que a série faz na parte psicanalítica do personagem. Volta lá na infância, e o que aconteceu lá na infância lá, que é isso que vai determinar talvez a sua personalidade, os principais aspectos dela ali, e ele volta na infância. Quando chega na infância lá, ele vê que o problema dele tá todo com a mãe, porque a mãe estava culpando ele de matar o irmão dele. E aí, como isso afetava ele muito, ele vai criar uma outra personalidade e se apegar a essa outra personalidade. Esse fato de você ter alguma coisa que você não gosta e você se apega a uma outra coisa ou uma outra personalidade, não que seja você mesmo, é a mesma ideia de quando uma criança vai lá e ela tá no quarto dela, mas ela vai e pega um bonequinho, um bichinho que ela fica, ou até um cobertor que ela fica junto o tempo inteiro, tipo a Mônica com o Sansão, né? O Sansão é como se fosse uma outra personalidade da Mônica, ela agarra ele ali, segura ele ali e usa ele para bater nos outros também, né? Mas isso não vem ao caso agora, mas eu quero dizer que a criança, ela se apega a algum outro objeto e coloca nesse objeto alguns aspectos da personalidade dela, mas aquele objeto tem uma personalidade própria que não é a dela, e ela se apega ali para se defender, para poder fugir de alguma coisa. É exatamente isso que ele faz, que o Mark faz, né? Criando o Steven. Já que o Mark é super culpado, né, de matar o irmão dele, né, de algum jeito lá, que a mãe vai ficar culpando ele pro resto da vida, ele precisa de criar o Steven. Interessantíssimo que nessa cena que ele cria o Steven, né, vamos falar assim, que talvez o Steven aparece pela primeira vez, já tem um espelho ali do lado, então ele já tá se enxergando ali de forma diferente. Então a gente tem a confirmação de que de fato o Mark é que é o primordial. Passado isso, ainda tem a terceira identidade, como eu falei aqui, que deve ser a do Jake Lockley, que é quando essas duas identidades são de fato ameaçadas. Mas não acabou por aí não, porque ele só encontrou a criança, né? Daí agora tem uma longa jornada até o processo de individuação. Esse é o nome dado por Carl Gustav Jung. É outro livro aqui, O Homem e Seus Símbolos, muito bom. Eu vou deixar esses livros aqui na descrição, gente, porque é muito bom você entender sobre isso, se esse assunto te interessa aqui. E o mais legal é que o livro já começa com a foto aqui do túmulo, da entrada do túmulo de Ramsés III, cheio de símbolo aqui, ó, tudo a ver. E uma das coisas mais interessantes desse livro, aqui tem um capítulo só dedicado a isso, uma das coisas mais interessantes na psicologia, né, junguiana, não sei se você sabe, mas Jung, ele era derivado de Freud, ele pega o que Freud fez e aí aproveita um bocado, né, e muda algumas coisas, e uma dessas coisas que ele agrega aí é a questão do processo de individuação. O que é o processo de individuação? É você chegar no seu equilíbrio máximo, passar, rever tudo que você fez aí, né, aprender tudo com seus defeitos, com suas qualidades, saber o que
que é bom, o que que é ruim. Isso não é, você não faz da noite pro dia, né? Isso é durante, às vezes, a vida inteira. Você vai morrer, às vezes você não chega nesse processo de individuação, mas a maioria das vezes, quem consegue refazer isso, consegue depois, mais ou menos na meia-idade, na maturidade, a pessoa consegue, que é o momento que o personagem tá. O personagem não tem 15 anos, nem 20, nem 60. Ele tá ali nos 30, 40, mais ou menos, meia-idade ali. É um tempo ideal para o processo de individuação dele. E dentro desse processo, ele tem que conviver, uma das coisas é com a sombra dele. E o Jung trata muito dessa questão de sombra. No caso, a sombra, tudo que ele fez de ruim ali, que é o próprio Mark, ele revendo as pessoas que ele matou, é uma forma dele rever a sombra dele, e ele tem que conversar com essa sombra, vamos falar assim, para poder chegar nesse equilíbrio. Mas não é só o lado de sombra, não, tem o lado bom dele também. Ele tem que saber o que o Mark, o que o Steven faz, né? Tudo que o Steven fez, ele tem que rever isso daí. E aí, esse processo de individuação, gente, é muito longo, demanda uma vida inteira que você vai fazendo isso, e você tem que rever sua vida inteira. É exatamente isso que acontece praticamente no episódio todo. Ele revendo tudo que aconteceu com ele, desde o início, os principais momentos, ele matando, né, vamos falar assim, o irmão dele, a mãe culpando o luto da mãe dele, que a mãe dele não existe, ele fica conversando com o telefone ali, ninguém sabe com quem, né, às vezes com ele mesmo, com a voz na cabeça dele mesmo. E claro, o momento que a gente não tinha visto é o que aconteceu no dia que ele virou o Cavaleiro da Lua mesmo, e tá respondido que o Cavaleiro da Lua chegou no Mark com ele já perturbado. Então, assim, não foi o Cavaleiro da Lua, o Khonshu, que perturbou o Mark, né? Ele já era doido mesmo, né? Ele só se aproveitou disso. E mostra aquela questão, né, ele sendo mercenário, ele era ex do exército, né, mercenário, chegou lá e tava para suicidar. E a gente achou, pelo menos eu achei, você comenta aqui, né, no vídeo, né, toda essa interpretação aqui, eu achei que ele teria morrido mesmo e o Khonshu salvou ele. Mas não. Até falei que no vídeo passado, ó, se o Khonshu já tirou, matou uma vez, já salvou, matou, outra salva de novo. Mas não, ele não chegou a morrer de fato. Nos quadrinhos ele morreu mesmo, né? Mas na série não, ele simplesmente ia morrer, tá praticamente desistindo de viver, e o Khonshu salva ele ali, e aí mostra todo esse processo que a gente não tinha visto até então. E depois desse longo processo aí, né, de revisitar seu passado, né, até você chegar no seu processo de individuação, que você chega no seu todo, no seu máximo, é hora que chegar nessa cena final, que é exatamente o que acontece quando ele tá no barco lá, lutando com todos aqueles monstros. Monstros não, né? Zumbis. O que são aqueles zumbis? São as pessoas que ele matou que estão confrontando ele, ou seja, é como se ele estivesse confrontando o próprio passado e tendo que lutar com o passado de mercenário dele, inclusive com a ajuda do próprio Steven. E aí o Steven, quando o Steven ajuda o Mark a combater o passado dele, significa que os dois estão se juntando cada vez mais, os dois estão se tornando um só. Eu achei de fato que os dois fossem se tornar um. Pega aí pra você assistir um filme chamado A Garota Ideal ou Lars e o Verdadeiro Amor, tá no Amazon Prime, dá uma olhada lá, que esse filme é interessante, que o cara cria uma boneca como namorada, e aquilo ali é mais ou menos o que acontece com o Steven, né? Ele precisa dessa outra personalidade da namorada ali. Dá uma olhada nesse filme que é muito interessante, e como ele precisa ali do Steven, o Steven cada vez mais ativo, acaba que o Steven começa a fazer coisas que o próprio Mark tá fazendo. Ou seja, se a personalidade que ele colocou junto ali, né, que ele colocou toda essa diferença de uma personalidade da outra, igual eu falei a Mônica do Sansão aqui, se o Sansão começa a ser igual a Mônica, chega um ponto que não precisa do Sansão mais, porque a própria Mônica vai fazer aquilo dali. É a mesma coisa que acontece na medida que o Steven começa a fazer as coisas e bater naqueles monstros e confrontar o passado do próprio Mark. Parece confuso, mas dá pra entender direitinho na hora que ele cai do barco. Por que ele cai do barco e depois morre ali, né? Porque não precisa mais dele nesse processo. Claro que a série pode precisar dele mais adiante, né? Mas o Mark como personagem, talvez naquele ponto ali seja um ponto que o Steven de fato tem que morrer. Ele precisa morrer ali para que o Mark, né, de fato tenha esse equilíbrio, ele tenha passado por todo esse processo que ele passou durante o episódio inteiro. E aí, assim que isso acontece, que adivinha o que acontece? A balança vai lá e equilibra. É claro, porque o cara já passou por esse processo de individuação dele ali. E agora, no fim de tudo, né, não temos Steven, temos Mark lá, Mark no campo de junco, tem que ser salvo pelo Khonshu. Deve ter muita coisa outra que eu não falei desse episódio, mas é porque eu preferi focar nessa questão psicológica ali, nessa interpretação, que eu acho que ficou muito interessante, aprofundou bem, muito legal essa forma da Marvel fazer. Como eu falei, o episódio não teve Cavaleiro da Lua, que sem graça, né? Vamos ver no próximo. E comenta aqui o que você achou dessas viagens aqui, dessas interpretações, se fazem sentido pra você, se não faz sentido pra você, comenta aqui também. Um grande abraço e até semana que vem com o último episódio. Tchau, tchau.